Pronto, estamos gravando. Oi, gente, tudo bom? Bom dia todo mundo. Então, hoje a gente está voltando com a continuidade do projeto que se chama Encontros On. O projeto é uma ação do projeto Olhos Negros, que é um projeto realizado pelo Departamento de Comunicação Social da UFRN. Eu acho que vocês já devem conhecer, já devem ter entrado pelo menos no Instagram, no perfil, devem estar acompanhando. O projeto ele é coordenado pelo Rodrigo e por mim, que somos professores do Departamento de Comunicação, e tem vários outros bolsistas, e colaboradores, assim, o Gabriel Ripardo, a Carmen, a Sandra, a Railena, o Zé Laerton, o Anthony, que hoje vai ser um dos mediadores da conversa. E só para contextualizar, o projeto ele tem 1 ano e meio, e a gente está se juntando a outras iniciativas, assim, que mapeiam produtores fotográficos e audiovisuais. A gente vai começar agora, na tentativa meio de mapear, né, de catalogar, meio inventariar quem são esses produtores de visualidade, assim. Hoje a gente tem um mapeamento com mais de 150 fotógrafos negros que a gente divulga semanalmente no perfil do Instagram. E aí a gente vai começar a ampliar agora para um mapeamento de produtores audiovisuais que trabalham questões raciais, estigmas, cultura visual, dentro da sua produção. Assim. A série dessa discussão sobre o Encontros On é uma série que acontece todos os meses, uma vez por mês. A gente tentava inicialmente que fosse nas primeiras terças-feiras, mas nunca acontece. Sempre tem um contratempo, sempre tem um feriado, tem alguma coisa, e a gente instituiu que está tudo bem ser uma terça-feira do mês. E mesmo assim é cansativo e tal. Então, a ideia é a gente chamar fotógrafos, realizadores, realizadoras, produtoras, cineastas, que tensionam as questões da presença e da representação racial, assim, na sua produção, né? Então, os bate-papos, eles são normalmente nessa sala, o pessoal se inscreve, a gente passa o link, a gente tem algum receio dessa coisa um pouco ainda dos ataques que possam ocorrer, mas depois esses vídeos eles vão para o YouTube, e a discussão é muito sobre o trabalho que esses cineastas e essas cineastas, esses artistas, esses fotógrafos e essas fotógrafas têm desenvolvido. Hoje, o trabalho, eu acho que o Anthony vai apresentar já, é com a Juliana Lima, que é uma cineasta e realizadora negra nordestina de Pernambuco. E a mediação vai ser do Anthony. O Anthony, ele é mestre e doutorando em Sociologia e Antropologia da UFRJ, e ele também faz graduação em Audiovisual na UFRN, e desenvolve uma pesquisa maravilhosa, linda, assim, em torno do cinema negro brasileiro e suas formas de representação. Assim. Então, queria agradecer a todos, todos que estão aqui, dizer que a sessão vai ser gravada, e depois a gente vai disponibilizar no canal do YouTube. Quem quiser ligar a câmera, pelo amor de Deus, vai ser super bem-vindo e bem-vinda, para que a gente não fique sozinho aqui, só com essas carinhas das fotos e dos emojis, assim. Eu acho que é afetivo. Mas quem quiser fazer perguntas também pode levantar a mão quando quiser. Acompanhem lá o projeto Olhos Negros lá no Instagram. Eu vou colocar aqui o link, mas se chama @projeto.olhosnegros. E eu acho que a gente vai ter uma conversa linda. Obrigado por todo mundo. Obrigado, Juliana, por ter vindo. Gente, não, vou só dar eu já tinha combinado com a Juliana que eu ia fazer um pouco uma apresentação formal dela, mas ela mesma ia contar um pouco sobre a trajetória dela, enfim, nas palavras dela. Só para dizer que realmente vocês podem levantar a mão que eu vou estar olhando aqui, e a ideia é que seja mais um diálogo mesmo, mais do que só a Juliana falando, ou eu e ela. A Juliana é cineasta, musicista e mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela atua como realizadora de visual e assessora de música da Secretaria de Educação de Jaboatão, de Guararapes, lá em Pernambuco, né? É diretora dos curta-metragens Psyll, de 2014, Maíra Estar Bem, de 2017, Elos, de 2019, que tem até o pôster ali atrás dela. Eu Faço a Minha Sambada, de 2020. Integra a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, né, a APAN, e o Coletivo Negritude do Audiovisual de Pernambuco. Foi membro do Conselho Consultivo do Audiovisual de Pernambuco, através da Associação dos Documentaristas e Cineastas de Pernambuco, a ABDPE.
onde protagonizou o movimento de inclusão das políticas públicas afirmativas no edital do Fucultura Audiovisual de Pernambuco. Em 2021, participou do programa Colaboratório Criativo, Laboratório de Roteiros e Séries para Profissionais Negros da Netflix. E eu queria pedir para você, Juliana, mesmo se apresentar, falar sobre sua trajetória, até se chegar a essas produções, desses filmes aí que a gente falou. Oi, gente, bom dia. Sou Juliana Lima, nasci em Recife, moro em Recife, sou aquariana com ascendente em Lua em Virgem, tenho uma irmã gêmea, que é historiadora, advogada, enfim, sou tia de 6 sobrinhos lindos, e estudei música aqui em Recife, na Boa Vista. Comecei trabalhando com arte através da música, e foi a música que me levou para o cinema, ela me levou para a comunicação, e depois ela me levou para o cinema. Então, eu não consigo desassociar a música do cinema, da minha educação, da minha vida, porque foi tudo uma coisa que veio uma por consequência da outra, né? Eu, enquanto mulher negra, imaginei que, de família simples, que a carreira, apesar da minha mãe incentivar muito essa carreira de musicista, eu percebi que eu não ia ser instrumentista, já nessa escola de música, mas, ao mesmo tempo, eu não consegui me libertar da música e percebi que aquilo ali fazia parte da vida da gente, dos meus colegas, e começou a fazer parte da minha também. Fui fazer vestibular, querendo fugir da música, mas acabei fazendo vestibular para música. E daí tinha feito um curso de magistério, porque fiquei com medo de não passar no vestibular e não ter uma profissão, não ter como trabalhar, apesar que eu já tinha feito um curso de contabilidade. Fiz magistério por causa de um professor de música que ficava incentivando a gente. E aí fiz um concurso, passei nesse concurso para professora. Depois de algum tempo, depois que passou o período probatório, eu resolvi pedir um licença de vencimento, mas nesse meio tempo me chamavam para gestão, então eu comecei a trabalhar com gestão dos projetos de música da Secretaria de Educação, e hoje trabalho com formação dos professores de música lá. E aí, nesse mesmo período, o cinema já tinha muita gente, conhecia muita gente aqui em Pernambuco que fazia cinema e tal, mas um cinema que não me representava, na verdade, né? Era um cinema feito por homens brancos, classe média, e não me sentia representada pelo aquele cinema, coisas que eu queria ver, eu não encontrava, então resolvi tocar e fazer meus próprios filmes, em parceria com um amigo que é cineasta, fiz Psyu, esse daqui, a gente aprovou o roteiro dele no edital do Extinto Mink, um edital de curta-metragem para baixo orçamento, e a gente conseguiu uma verba de 80 mil com a ajuda de Carnaíba. A ideia era fazer uma longa-metragem, a gente tem 2 anos e meio de pesquisa desse filme com a viúva de Zé Dantas, então com coleta de entrevistas de pessoas que não estão mais nem nesse plano astral, e a gente quer escoar todo esse material. Tem 2 HDs, assim, de 4 teras, na verdade, eu acho que a gente tem material para esse longa-metragem, que provavelmente a gente vai fazer ano que vem, se os guias permitirem, os orixás, a gente vai fazer. E aí, a partir dessa experiência com o Psyu, eu queria fazer um cinema próprio, autoral e tal, com a minha personalidade, porque eu sentia a pressão já desse mercado de ser uma mulher negra e não ter com quem dialogar, sabe? E aí o filme, o argumento é meu, de Psyu, e eu não tinha... as pessoas simplesmente ignoravam, achavam que eu era a produtora do filme, achavam que eu não tinha essa competência para construir. Eu fiz o argumento, eu dividi o roteiro, eu dividi a direção com o Antônio, mas Antônio, por ser um homem branco, mais experiente, era tido como diretor do filme. Hoje ele é meu amigo, sempre foi meu amigo e tal. Mas eu senti isso, porque eu tenho uma formação, né, da minha mãe, que ela sempre fez com que eu me sentisse muito segura para fazer o que eu quisesse. Ela sempre me deu muita liberdade para fazer o que eu quisesse e segurança, né? Então, eu não tinha um não na minha casa. Tudo que eu queria fazer, minha mãe fazia, vai, faça, vai, faça. E ela dizia assim, você é uma mulher negra e pobre, então você tem que conquistar os seus espaços. E eu ia atrás desses lugares, né?
Não tinha muito isso. Eu tenho 42 anos, mas e na minha época, no meu ensino médio, a gente não tinha essa representatividade negra, né? A gente não tinha... Era feio ser uma mulher negra, uma jovem negra, não é? Era feio. Então, assim, eles não valorizavam a gente, eles não acreditavam na gente. Então, eu vinha muito... Quem acreditava em mim era a minha família. E era tudo que eu precisava para ser quem eu sou hoje. Então, eu devo muito isso a essa força que eles me deram. E aí chegar, esses estímulos que você recebe enquanto criança, enquanto jovem, é extremamente importante, sabe, na tua formação, na tua identidade, para te fortalecer e dizer e te colocar no espaço, porque você entende que precisa estar ali para liderar, né? Eu e minha irmã, a gente sempre teve esse ar de liderança, que era muito policiado pelas professoras que a gente tinha, pelos amigos que a gente tinha, porque a gente acessava um espaço de classe média por conta da escolaridade da gente mesmo, por conta do nível que a gente tinha de diálogo e tal, dos lugares que a gente frequentava. Então, a gente sempre tinha alguém que queria cortar e a gente ia atrás dos nossos sonhos e tal. Juliana, minha irmã, começou a trabalhar com pesquisas afro na Fundage, que é a Fundação Joaquim Nabuco, e me incentivou muito a trabalhar com essas questões raciais. Eu tinha muita insegurança porque eu achava que eu precisava ter uma bagagem melhor, um argumento melhor para isso, sabe? Pela influência dela mesmo, eu fui, indiretamente, eu comecei a perceber isso, e por conta da formação familiar, claro, né? Então, eu comecei a perceber esses problemas que eu tinha dentro do cinema. E aí, quando eu comecei a viajar com filme, com Psyu, eu percebi que tinha um cinema negro, que existia um cinema negro fora de Pernambuco, e ninguém falava sobre isso, sabe? Eu disse, nossa, como assim? Existem outros cineastas negros, existem mulheres negras, existe um cinema negro específico, sabe? Produzido e tal. E isso me encantou. Eu digo, nossa, vou chegar e vou descolonizar o cinema. Eu estava lendo muito a Greta Quilomba, eu estava lendo muitas autoras negras, e aí eu comecei a usar isso, assim, vou descolonizar o cinema. Alguém tem que fazer isso, né? Então, vamos lá. E dei essa cara a tapa mesmo, e comecei a falar sobre políticas públicas, comecei a discutir sobre cotas. Sempre fui militante, aqui em casa a gente é muito político e tal. E aí eu ingressei na ABD. Da ABD eu fui para o Conselho Consultivo do Audiovisual, fui indicada como uma das presidentes da ABD, fui indicada para esse Conselho Consultivo, e no Conselho Consultivo eu consegui essa brecha, né, para discutir as políticas públicas. Eu digo, vamos discutir. Então, me agreguei com Stella Zimmermann, com quem estava lá, com Cíntia Falcão, com pessoas que já tinham essa discussão da democratização do audiovisual, que estavam ali discutindo políticas. Eu disse, gente, vamos discutir cotas. A gente precisa. Porque quem é a gente aqui, né? A gente sempre... Eu tinha escrito um projeto 4 vezes seguidas, e meu projeto super bem escrito, recebia elogios, e quando eu ia ver o resultado, não entrava. Eu digo, gente, o que é isso? Eu não descobre que eu sou negra? Será que é isso? Sabe? E aí fui brigar por representatividade, e no primeiro ano a gente fiz um levantamento dos dados todos, do que a gente precisava, tudo que eles tentaram fazer para barrar, a gente solicitaram para tentar barrar, começava de um estudo, a gente fez um estudo, tudo que, na verdade, a Secretaria de Cultura precisava fazer, e atribuía a gente, enquanto sociedade civil articulada, né? Organizada, na verdade. Articulada, organizada são eles, né? E a gente tenta tapar um buraco deixado por eles. Nesse sentido, a gente faz o levantamento, junta todas as peças, os números e tal. E aí eu estava fazendo a pós-graduação em relações étnico-raciais na Fundagem, eu estava estudando bastante essas questões, estava lendo com todas as coisas que o Júlio trazia, eu conversava comigo e tal. E aí a gente resolveu, e aí a gente conseguiu, 2 anos depois de muita briga, a gente conseguiu implementar essas cotas. Eu não tinha energia nem para escrever projeto, nem escrevi nesse ano projeto e tal, com tanta... Mas chorei, assim, ver que 47% dos projetos aprovados tinham sido por realizadores negros. Então, assim, para mim, esse primeiro ano foi uma vitória enorme, muito grande. Fiquei super feliz. E no ano seguinte, a gente consegue
aumentar essa quantidade. E eu costumo dizer que eu fui uma ferramenta dos orixás, né? Porque isso precisava acontecer, na verdade, de fato, essa mudança no audiovisual brasileiro. E a gente tem essa referência porque é o primeiro estado a conseguir as cotas. São Paulo estava brigando, construiu a APAM, Viviane Ferreira, que é presidente hoje da SPCine, construiu, né, montou a APAM junto com outros colegas, também em vistas para conseguir isso. E a gente consegue aqui em Pernambuco, né? Claro que eu não fiz nada só, estava com apoio dos colegas, mas depois eu comecei a assumir isso mesmo, que eu levei para mim, porque uma amiga liga para mim e faz: cuidado para você não ser bucha de canhão, sabe? E aí na hora eu falei: nossa, bucha de canhão, sabe? Ou seja, eu não estava sendo protagonista daquilo, e sim sendo usada para aquilo. Então, eu acho que ela, na cabeça dela, eu não tinha essa competência, sabe? Ela não achava que essa competência tinha sido minha de conquistar aquilo. Porque era muito essa preocupação das pessoas de não dar cara a tapa para não ficar marcado, sabe? Não ficar... Aí eu falei: nossa, eu não sou a bucha de canhão. Eu sou o próprio canhão, sabe? Isso até Ju, assim, falando. Nossa, eu sou o próprio canhão, porque... eu não tive medo de fazer aquilo. E eu disse também: não vou ter medo de assumir, nem vou dar essa coisa assim, atribuir isso, sabe? Porque foi uma luta que eu tenho muito orgulho, e eu costumo dizer que não é isso, sabe? Que eu fui uma ferramenta dos orixás para a gente conseguir isso. Eu fico muito feliz quando eu vejo que hoje a gente tem vários diretores negros, a gente falando de cinema negro aqui em Recife, a gente tem festival de cinema negro, a gente tem encontro de cinema negro, a gente tem um cinema realmente potente, sabe? Um cinema que realmente está disputando de igual para igual. E eu posso dizer que eu acho que umas narrativas inovadoras, criativas, e muito melhor do que a narrativa, às vezes, que a gente está cansada de assistir, dos homens e das mulheres brancas ou não negros, né? Que é uma narrativa, às vezes, eu acho cansativa, repetitiva, que a gente, no meu ponto de vista, algumas pessoas estão cansadas, né? Então, eu acho que a gente chega para desafiar também isso, sabe? Trazer, e não é à toa que, na maioria dos festivais, a gente é quem sai com os principais prêmios, né? São as nossas narrativas. E eu acredito que a gente, além de contar a nossa história, a gente também consegue contar a história dos não negros também muito melhor do que eles, em muitos casos. Porque a gente consegue contar a nossa realmente de verdade, e consegue contar deles, e eles têm uma dificuldade enorme de contar a nossa história. Então, assim, o meu cinema, ele é muito isso, sabe? É um cinema muito de luta, é um cinema que passa por música, que eu não tenho como não colocar música, porque é visceral, vem de mim, vem da minha formação, das minhas influências. E é um cinema de gênero também, porque fala muito também das questões, fala um pouco também das questões raciais, mas sempre vai estar, mas eu sempre vou falar e quero falar também de coisas boas, porque a minha população, a minha população negra, a gente tem muitas coisas boas. A favela está lá, eu não sou da favela, eu vim de bairro simples, mas não posso dizer que eu vim desse lugar, porque não é realmente a minha realidade, mas eu vim de um lugar simples, sabe? Onde a gente também lutou para conquistar um espaço de poder, um espaço de liderança, que é importante, Paulo Freire diz, né, que a gente, para poder mudar, a gente tem que estar lá dentro. Então, é isso. Mesmo que a gente seja minoria, a gente precisa estar ali. Mesmo que aquele lugar seja opressor, a gente precisa estar ali. Hoje eu me sinto mais confortável, porque eu vejo que tenho amigos, eu tenho pessoas que eu posso discutir, que eu posso conversar, que eu posso trocar, que eu posso afrofofocar, sabe? Sobre isso. Porque a gente criou, a gente pôde desenvolver isso, pôde avançar nesse sentido, sabe? Juliana, aproveitando que você estava falando das narrativas inovadoras que estão surgindo em Pernambuco, queria que você falasse um pouco como é que é para você juntar essas duas linguagens, né? Você é uma pessoa que foi formada em música e também faz cinema, e para mim é muito inovador, assim, você tentar juntar essa linguagem da música com o audiovisual. Assim, queria que você comentasse um pouco como é que a questão racial também atravessa essas duas linguagens. Para mim
é muito próximo, eu acho, é muito simples para mim. Eu não consigo desassociar, né? Faz parte da minha formação isso. Então, eu não consigo pensar cinema sem pensar música. Direção de cinema, para mim, quando eu entrei no set para dirigir, eu sou muito documentarista, eu estou entrando agora na ficção, né? De 2 anos para cá, eu estou desenvolvendo meus roteiros de ficção. Mas eu estudei harmonia na escola de música e na universidade. E estudei regência também. Então, quando a gente estuda regência, a gente aprende a ouvir todos os instrumentos, a gente estuda, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a entender quando um precisa entrar, quando o outro precisa calar, a gente entende a importância do silêncio e a gente dá esse comando de, né, essa regência, esse comando. Então, quando eu entrei no set, foi muito isso, sabe? Luz, som, câmera, produção. Então, eu acho que isso, para mim, teve um diálogo, sabe? Dialogou muito bem. Então, eu disse, o meu lugar é aqui, sabe? É esse aqui o meu lugar na direção. Não era, eu acho que a música tem esse sentido, né? Tipo, eu não serei uma maestrina, mas eu serei uma diretora de cinema, sabe? Que consegue organizar, harmonizar, dizer a entrada de um, conversar, como é que eu quero isso. Então, aí eu fui estudar fotografia para poder ter esse diálogo com a diretora de fotografia ou o diretor de fotografia. E depois eu fui estudar, estudei na IC, direção de fotografia para cinema. Depois eu fiz também estudei fotografia para cinema de baixa luz, que era essa coisa para pele negra, porque é importante, eu fui muita gente negra. E é isso, assim, fui estudar narrativas negras, colocar esse olhar negro dentro do cinema, mais aprofundado, mais aprimorado, assistir mais filmes de diretores negros, a gente tem mais acesso, mostras e tal, festivais, muita coisa online agora, né? Então, a gente conseguiu ter mais acesso a isso. O diálogo com os meus amigos diretores negros também facilitou bastante. Então, a gente termina meio que já tem esse olhar mais apurado, mais educado, sabe, para essas questões, e aí termina saindo naturalmente. O meu próximo curta é sobre a produção cultural na periferia, e é um filme extremamente desafiador, porque eu parto de uma pesquisa sonora que eu fiz no bairro do Alto Zé do Pinho, que é um bairro que tem uma efervescência cultural gigantesca, participou inclusive do movimento Mangue Beats, junto com o Chico Sainz e tal, e é formado na época por Devotos, né? Tinha várias bandas ali em cima que protagonizaram esse movimento, e foi um movimento da minha adolescência, né? Tinha 15 anos, 14, 15 anos, estava na escola quando o Chico morreu, eu tinha 15 anos, Chico foi uma das principais referências para mim, musicais, assim, eu acho que talvez tenha sido a primeira referência musical para mim, assim, de Pernambuco, porque Alceu já tinha passado, essa coisa toda. E aí esse movimento punk rock do Alto do Pinho, de Peixinhos também, fez muito a minha cabeça, sabe? Fez muito parte da minha formação. E aí eu queria muito contar essa história, mas não queria reproduzir um documentário para a TV, não queria, sabe, fazer tudo igual. E aí eu fiz uma pesquisa sonora, né, naquele lugar, todo tipo até de fritando acarajé, assim, aquele sonzinho, aquela fumaça do acarajé, até sem depoimentos. É um documentário que parte dessa pesquisa musical para construir as imagens, sabe? Para a gente construir as imagens. Eu acho que o processo... E depois a gente fez a trilha sonora baseada num roteiro que eu desenvolvi e a gente vai montar o filme. É bem desafiador, assim, essa questão, porque a gente vem tem influências de filmes que contam uma história, mas sem depoimentos, sabe? E aí eu quero que as pessoas vejam o filme, assistam. A trilha sonora de Neilton Carvalho, que é guitarrista da Devotos, um grande talento, dos maiores, na minha opinião, dos maiores guitarristas assim, do Brasil. É isso, o filme está muito rico, vai ser montado agora em 2022, já era para estar pronto, mas pandemia e várias coisas, então eles atravessaram a finalização do filme, mas enfim, ele vai chegar.
E é isso, a gente tenta colocar o que a gente aprendeu, as nossas influências, a nossa identidade, né, dentro desse filme, dentro do nosso cinema. Abrir um pouquinho para alguém, se quiser fazer perguntas. Alguém está interessado? Eu tenho. Inclusive, Psyu, eles falam assim, Psyu é sobre um compositor, né? É o meu primeiro filme é o meu primeiro filme, e ele parte dessa grande influência que eu tenho também, que é Luiz Gonzaga, do forró e tal. Então, assim, para mim é muito isso. Elos também é um filme que eu conto a história do Cosme Damião, é um filme que tem influência do meu amigo Guitinho, que não está mais entre a gente aqui nesse plano espiritual, nesse plano, mas está em outro. E eu conto a história do Cosme Damião da Nação Xambá. E é isso, também um filme onde eu gosto de experimentar narrativas, né? Acho que as limitações me colocam muito isso. É um filme que eu fiz só, praticamente, e Bia editou, Bia Hitz, que montou o filme. Então, eu chego lá para fazer estava fazendo um curso de fotografia e estilo, e aí eu precisava entregar um trabalho de finalização, fui fotografar e acabei filmando, né? Assim, comecei com o Guitinho, e aí era para fotografar, e eu filmei toda, e depois eu disse, não, eu vou voltar, e eu filmei 3 dias, sozinho, uma dificuldade de som e tal, não sei o quê, o som ficou sofrido, aí a gente experimentou outras maneiras de construir o filme. E aí foi isso, né? A ilha de edição também é uma riqueza para mim. E o mais recente também, né? O que tu fez agora, né? Eu faço a minha sambada? Eu faço a minha sambada. Eu faço a minha sambada, foi um prêmio que eu recebi agora no edital, na Lei Aldir Blanc, que é um edital de salvaguarda e cultura popular, e que eu nem pude escolher, na verdade, a gente nem pôde escolher o ano passado quem a gente ia filmar, né? Foi meio que na sorte, assim, que ela chegou até mim, que tinha que acontecer mesmo. Aí eu fiquei em segundo lugar, no geral, e aí recebi um e-mail dizendo que eu ia filmar a Dona Glorinha do Coco. E aí, manhã já conhecia, manhã, Dona Glorinha é ótima, e começou a falar, a cantar a música dela, aí eu, ai, que maravilha, e tal. Eu filmei manhã cantando, assim, na hora, sabe? Aí a gente foi, entrei em contato com ela, fui. Aí eu adoro conversar, né? Adoro conversar. E com gente idoso, assim, é que eu vou embora. E aí eu fico ouvindo histórias, fico ouvindo. Aí eu cheguei lá ainda na Glorinha e só conversei com ela. Conversei a primeira vez, conversei. Depois cheguei lá com um bolo. Aí a gente foi conversando lá. E aí depois eu pedi ela para filmar algumas coisas e fui filmando já nesse momento. Como documentarista, não consigo não filmar nesse primeiro encontro. E depois eu volto com a equipe. Voltei lá 3 vezes, na verdade. Voltei lá 3 vezes e monto esse filme de 5 minutos, mas, na verdade, eu vou, daqui para o ano que, acho que ano que vem somente, na verdade, esse filme eu vou estender ele, eu quero que esse filme tenha 11 minutos, porque eu acho que é um tempo bom para contar uma história. Ele entrou em alguns festivais, mas eu terminei agora parando de escrever ele nos festivais, porque eu quero escrever ele com esse tempo maior, sabe? Um tempo de 11 minutos, que é um presente que eu dou para a Dona Glorinha, né? Que 87 anos, a matriarca, a pessoa mais antiga, né? De lá do povo do Amário Branco do bairro. Então, eu acho que 5 minutos é muito pouco para contar essa história, né? Então, a gente conta, mas fica querendo mais um pouquinho. E aí a ideia é que esse filme tenha 11 minutos agora. Tá. É isso. Você quer fazer essa pergunta, Daniel? Que depois eu leio a pergunta da Ali Vasconcelos. Quero. Deixa eu colocar aqui, porque eu fiquei pensando sobre essa coisa que a Juliana estava falando, sobre as políticas afirmativas nos editais, né? Que é um tema que na universidade ele já é um tema super polêmico, super discutido, porque parece que sempre tem aquelas vozes que vão dizer por que a gente vai dar cotas para negros, isso é uma forma de humilhar a população negra, damos oportunidade para todos, isso é uma forma, tipo, também, as pessoas não conseguem ver, mas é uma forma de concordar, é uma forma de concordar com essa coisa do mito da democracia racial, assim, que educou muita gente, e aí eu queria saber, Ju, como é que foi isso
nos editais de cultura, porque se na universidade isso já é um tema que está sendo discutido já há um tempo, nos editais artísticos que sempre foram ocupados, tanto da forma de quem pensa, como da forma quem é beneficiado pelos recursos, são de pessoas brancas elitistas, e aí se a gente for pensar nos editais de audiovisual, é mais ainda, né? Porque está vinculado não somente, às vezes, a um CNPJ, a um CPF, mas a um CNPJ, você precisa ter... Os editais de audiovisual, às vezes, eles são mais robustos, assim, porque eles trabalham com valores maiores e tal. E como é que foi esse processo em Pernambuco, assim? Foi bem difícil, vou dizer a você, foi bem difícil. No primeiro ano, a gente discutia tudo, quando a gente saía da reunião, eles desconstruíam, sabe? No final da reunião, eles desconstruíam. E aí a gente achava que era uma coisa e era outra. Aí eles tentavam barrar com esses argumentos, na verdade, né? De que era uma forma democrática e tal. Mas, como eu estava dizendo, eu estava ali como uma ferramenta. Eu acho que até as minhas falas, às vezes eu fico pensando assim, as minhas falas eram muito potentes nesse sentido de dizer, de justificar a importância, sabe? E foram momentos bem oportunos, quando as reuniões estavam, inclusive, lotadas. Assim, eu tinha uma inspiração que, falando, né, que eu pedia para eles se olharem, na verdade, e dizer, gente, olha isso aqui, sabe? A gente só encontra gente branca, não tem... Cadê o audiovisual negro que vocês dizem que está sendo representado? Sabe? Não está. E a gente levava isso, dizia que a gente não acessava o edital, que a gente não era favorecido pelo edital, porque todos os anos as pessoas que aprovavam eram pessoas brancas. E eles argumentavam, inclusive, que não tinha cineastas negros. Isso é o que mais doía, né? Eu dizia, tá, a gente não existe porque vocês não dão oportunidade, como na sociedade, né? Como a gente também não tem cargo de liderança. Então, é uma arte extremamente elitista e a gente não tinha acesso a ela, porque burocrática, porque é um edital, né, que você precisava imprimir, não sei quantas cópias, e para você colocar e escrever o projeto, era só para imprimir o projeto você gastava em torno de R$150. Então, às vezes, as pessoas não tinham esse dinheiro. Sem falar do SEDEX, que você tinha que mandar também. Aí ficavam com os quase R$200. Né? E tinha muita gente que não tinha acesso a essa grana para fazer isso. Sem falar das questões de documento e tal, das certidões que tinha que ter. E aí a galera ia sempre caindo pelo caminho, caindo. E aí, quando chegava no pitching, a discussão era, o argumento era da comissão, né? É que não ia dar o dinheiro para aquela pessoa que não tinha experiência, que não sabia o que eu queria filmar, sabe? Não acreditava. E eu trabalhei durante 2 anos, eu fui bolsista, eles abriram, a Fundarp tinha aberto para recém-formados, então, um edital para bolsistas que eles não podiam contratar. Tinha essa coisa, aí eu tinha feito, estava recém-formada, e aí eu fiz essa seleção e passei em primeiro lugar para a música. E aí a coordenadora do audiovisual me levou para o audiovisual. E lá eu nem queria, porque eu tinha acabado de aprovar PSIL e eu não queria meio que misturar as coisas. Mas acabei aprendendo sozinha, de passagem, porque tinha muitas questões ali que ela guardava para ela e não dividia com a equipe. E eu aprendi, assim, entendia como é que acontecia as políticas audiovisuais em Pernambuco. E acompanhava os pitching, eu vi os privilégios que alguns diretores tinham, sabe? De, tipo, o diretor chegava lá e quando saía, vi coisas assim do tipo de o diretor tirar foto com comissão, sabe? Eu, sabe? Do privilégio que era estar recebendo aquele diretor ali, de diretor de não estar presente, mas de diretores dizer assim, a comissão me perguntou se eu pretendia fazer uma 2ª temporada dessa série. Aí ele disse, eu preciso aprovar primeiro, antes, né? E eu dizia, o cara já estava ali certo que ia ganhar. Né? Ele já saía ali certo que ia ganhar. E eu dizia, eu nem vi o negócio, já aprova, sabe? E aí a gente, que era preto, que chegava lá e dizia, eu quero fazer um filme assim, assim, assim. Quando eu vi a galera, aí seu texto é maravilhoso. Eu digo, cara, tá aí. E aí, nas políticas, quando a gente consegue chegar, brigar, e aí a gente teve apoio, claro, também da classe de audiovisual, porque aí a gente não teve
eu falo assim, que alguns grande parte dos realizadores, né? Mas alguns mesmo eu cheguei assim, que eu fiquei super triste de não chegar, mas esse também era uma pessoa muito problemática, de estar ali na comissão e dizer, quem garante que você não vai ser a única aprovada? Porque você é a única que sabe discutir políticas públicas, que consegue entender as questões raciais. Eu vi esse tipo de coisa, assim, sabe? Que me chocava, mas ao mesmo tempo eu entendia que é uma pessoa muito problemática, que estava ali precisando de ajuda psicológica, sabe? Mas isso também não justifica a agressão, sabe? Acho que é uma agressão, acho que foi uma agressão, sim, mas eu aprendi a perdoar também, porque eu estou nesse processo também, me espiritualizando, ser uma pessoa melhor. Enfim, e de deixar passar e de considerar realmente que a minha luta é muito mais importante do que eu vi e as minhas conquistas para a população do que eu vi esse tipo de discurso. Mas uma coisa que foi extremamente importante foi a gente colocar dentro das comissões, que eu acho que essas reservas de vagas, elas se estenderam à comissão também, porque aí cada comissão tinha que ter, no mínimo, uma pessoa negra, sabe? Porque de notório conhecimento também, e que tivesse esse conhecimento e essa militância também para entender quem era realmente uma pessoa negra ali na hora do pitching, que não estava só forjando que era uma pessoa negra. Porque é muito fácil você se autodeclarar negro e chegar lá bem clarinho, sabe? E dizer, porque o meu avô é negro, porque a minha avó era indígena, sabe? É muito fácil você declarar isso e dizer, realmente, sabe? E aí o cara, vou lá, vou aprovar o filme dele porque ele se diz negro. Então, era extremamente importante que a comissão também fosse formada por pessoas negras em todas as categorias, para que na hora elas pudessem olhar realmente e ver se aquela pessoa era, se tinha a ver com o discurso dela, tinha a ver com que a proposta também do trabalho dela, sabe? Do projeto dela. Mas nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Eu acho que eu tive pressão alta quando eu cheguei em casa, estava com a pressão alta no dia que o secretário falou assim, eu nem acreditei, né? Eu fiquei horas assim, sem acreditar na conquista, porque quando ele no final era tanto debate, discussão, e aí no final ele fez assim, sabe? E aí quando ele fez assim, eu digo, será que ele está dizendo vai passar? Porque a gente pediu 20% a princípio, né? No mínimo 20%. E aí ele queria justificar por que 20%, por que 20%. Mas a gente não tinha jurisprudência nenhuma nessa época. Nenhum edital de cultura tinha isso. Nenhum. Então, assim, a gente levava como... A única base que a gente tinha era das universidades, né, e dos concursos públicos. Era a única jurisprudência que a gente tinha. E essa relação de 20%, que nem era o mínimo que a gente queria, porque, na verdade, a população, se fosse pelo IBGE, ele ia ter que colocar mais de 50%, né? Das reservas de vagas, na verdade, para isso. Então, é uma questão, justamente, né? O IBGE diz que somos 54% da população. E aí eu também tinha os números de Pernambuco, né? Da população negra de Pernambuco. Então, assim, eram várias continhas que a gente fazia ali naquela hora, dos levantamentos e tal. A gente fez a apresentação desse levantamento e tudo mais. Foi bem complexo, foi uma briga muito grande, mas a gente hoje briga para manter, né? Para que esses direitos não sejam retirados da gente. É muito doido isso, né? Porque Pernambuco conseguiu isso, né? Você conseguiu isso para Pernambuco, as cotas raciais, mas na maioria dos estados os mecanismos velados são meio que a desculpa para não ter cotas, assim. Essa coisa de vamos exigir experiência porque a gente não vai dar dinheiro para qualquer pessoa fazer os filmes. Só que isso barra uma parcela totalmente grande de pessoas que estão se formando em cinema, pessoas negras que estão se formando cada vez mais em cinema e que não conseguem se inserir no mercado porque não tem abertura assim, nos editais. E aí, burocraticamente, é como se fosse democrático o edital por causa disso, né? Porque eles exigem experiência e tal. Mas é isso, assim, exclui pessoas negras do processo. Eu vou ler aqui a pergunta da Li Vasconcelos. Será que eu posso falar uma coisinha rapidinho, assim? Pode Porque ser. tem a ver com essa questão do edital também, assim, antes de talvez mudar o assunto. Pode ser. Mas é porque eu fico pensando, assim, essa questão da comissão, Ju, é, assim, super importante e como, de fato, mudou, assim. Porque
se você pegar, fizer uma comparação mesmo, assim, de quem eram as pessoas que estavam nessas comissões há 10 anos atrás, né? Lá nos primeiros anos, assim, do edital do audiovisual, né? Com as dos últimos 3 anos, né? Assim, dos últimos 2 anos, 3 anos, é uma mudança, assim, enorme, gente. Assim, enorme, enorme, enorme. E, assim, a mudança de, assim, um perfil também racial, mas também de gênero, né? Assim, é uma mudança e que, obviamente, né, assim, impacta nesse... Porque isso também, assim, se a gente for pensar, porque são essas pessoas que vão estar ali nessa posição das escolhas, né? Também de Isso... território, né, Rodrigo? Porque Pernambuco tem o edital pro Agreste, pro Sertão também. Sim, também. Inclusive, já tem uma mega discussão sobre isso, né? Assim, tem um perfil assim no Instagram, né, que eu acompanho, que está falando que, na verdade, essa parte não está sendo cumprida, digamos assim, né? Na última lei Aldir Blanc, né? Não foi nem do audiovisual. Mas, porque eu fico pensando também não só em comissões, mas também em figuras de curadoria de festivais também, né? Que eu acho que é uma coisa que vem mudando muito, assim, nos últimos anos, né? Porque, inclusive, é isso, assim, isso muda a programação dos festivais, né? A partir do momento que as pessoas estão nessas posições, né? As pessoas racializadas estão nessas posições de comissão, de curadoria, tudo muda, né? Assim, a estrutura da circulação dos filmes começa a mudar, né? E assim, eu acho muito, de fato, assim, muito impactante essa mudança nesses últimos anos, assim. Muito, assim, completamente, né? Tinha outra coisa que eu ia falar, mas eu terminei perdendo o fio da meada, desculpa. Eu ia começar a falar disso para falar de outra coisa, mas eu perdi um pouco o fio da meada. Enfim, depois se eu lembrar, eu volto. Vai lembrar, anota aí. Vou anotar. A Aline Vasconcelos perguntou, né? Juliana, como está a formação para roteiristas e diretores negros aí em Pernambuco? Se existem cursos? E se sim, esses cursos contemplam produtores jovens? Veja, eu não tenho conhecimento, assim, muito desses cursos, assim, eu vejo oficinas, tem o curso de cinema, né, na universidade, mas de vez em quando aparecem os cursos, oficinas e tal, de roteiro. Eu confesso que eu fiz um curso de roteiro na IC, fiz um curso de... Eu comecei, na verdade, eu até abandonei esse curso, sabe? Porque eu tinha feito um de narrativas negras, no Centro Carioca, e eu estava muito, assim, impregnada disso, sabe? Dessa maneira negra de escrever, que era uma outra forma, assim. Porque existe, na verdade, várias maneiras, né, de você escrever um roteiro. Então, assim, várias técnicas, que escrever é uma técnica, né? Então, existem várias técnicas de escrever, eu tenho aqui 2 livros que eu posso mostrar e tal. E aí eu comecei a fazer esse curso na IC. Na verdade, eu estava muito interessada em escrever série para a TV. E aí eu fiz esse curso na IC, e aí era longa-metragem. Aí começou aquelas coisas, sabe? Aí eu digo, ai, gente, não quero não. Aí, vou mostrar. Primeiro é esse. Deixa eu botar aqui. Chama A Jornada do Escritor. Tá? A Jornada do Escritor, a estrutura mítica para escritores, que é de Christopher Vogler. E esse daqui, que é um mais clássico, né? Que é o de Doc Comparato, que é uma estrutura mais clássica e tal. Algumas pessoas não indicam muito, não é que eu esteja indicando, mas eu acho que a gente, para poder desconstruir, a gente precisa conhecer. Então, eu acho que, né, eu acho importante que você conheça, que você, para poder você dizer se gosta ou se não gosta dessa estrutura. Então, ele vai para uma estrutura uma estrutura básica, né? Que eu acho importante, é uma estrutura também que o mercado absorve. E o Christopher vai para uma coisa mais mítica e tal, ele vem falando, inclusive, da figura do mentor, né, do personagem como a figura do mentor, ele usa essas expressões, é aquela pessoa que vai estar ali auxiliando o protagonista na jornada, sabe? Então, eu gosto bastante dele. E aí você vai para... Tem outros, né, para documentário e tal. E aí tem um site muito bom, que criado por Jaqueline, esqueci o sobrenome dela agora, mas depois eu vou lembrar. E aí chama Tertúlia Narrativa, eu posso mandar o link aqui para vocês.
que eu acho genial esse site também. Eu vou procurar o link aqui. Aqui, Tertúlia Narrativa. Vou mandar logo da frente dele. Que eu acho ele genial. E aí, todos os cursos de roteiro que eu faço, né, online também, cita muito ele como exemplo, sabe? E aí, exemplo de série para TV e tal, de longa-metragem, eu acho ele bem bacana. E aí a gente vai procurando, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, preciso estar estudando, e vou sempre em busca de muitas coisas. Então, leio muito romance, leio muitos livros específicos. Agora, por exemplo, eu estou apaixonada por uma autora, eu gosto de ficção científica como uma aquariana, né? Assim, que é a Octavia Butler. E aí eu estou apaixonada por ela, estou lendo tudo que aparece e tinha essa carência, a gente tem essa carência das obras dela, que eu, realmente, meu inglês é podre. Eu já estudei inglês, mas eu podia ter continuado para hoje ter um inglês melhor, de leitura melhor, mas não tenho. Eu me viro melhor no francês, na verdade. Mas aí as obras dela foram traduzidas de poucos anos para cá. Então, quando começaram a traduzir, quando eu comecei a ver que traduzia, eu comecei a comprar. Então, assim, eu estou consumindo muito ela, além das outras coisas, além dos livros de roteiro e tal, que são complexos, né? E você tem que estar lendo, indo e voltando e tal. E aí, como eu ainda estou nesse processo de me adaptar ainda, né, a esses roteiros de ficção, a essa técnica, e aí eu digo, se você quer realmente, leia, estude, escreva. Escreva, e peça ajuda, peça algum amigo seu, roteirista, para ler também junto com você. Participe dessas oficinas para você fazer uma rede, é extremamente importante, sabe? Você está conectada tem uma rede de roteiristas. Eu tô criando agora, né? Eu tenho muita essa de diretor, mas estou criando agora. Eu participei ano passado esse ano, estou falando ano passado, foi aquarinha sempre pensando na frente. De um laboratório que combinou numa sala de roteiros, que foi um laboratório, né, financiado, apoiado pela Netflix, para contadores de histórias negros e negras, e foi bastante interessante, foi bem legal, foi uma experiência assim, que eu vou levar para a minha vida. Durou 3 meses, esse já é o segundo, foi por indicação, sabe? A gente fez uma pequena seleção lá, as entrevistas, mas foi por indicação, foi através dos cursos que eu fiz, né, de roteiro para pessoas negras. No ano passado, o Afro Carioca ofereceu curso de direção, curso de roteiro, curso de direção para fotografia. E aí eu fiz 3 desses cursos, e aí conheci várias pessoas, aí cheguei no Collab através de indicação. Então, eu acho que é isso. A gente ainda é muito carente disso, mas eu acho que é buscar, investir, se você realmente quer. Eu acho que você tem que investir mesmo nessa carreira de roteirista, principalmente nos streamings, porque eu acho que como a gente está com esse audiovisual para cinema, essas políticas, né, destruídas praticamente, a gente tem um governo agora que destruiu desestruturou toda nossa política para audiovisual. Então, então foi muito para os streaming, né? Está muito na mão dos streaming nosso audiovisual. Netflix, Amazon, HBO e tal. Então, eu acho que tem um mercado ali que está carente e está precisando de narrativas negras, sabe? Então, eu acho que eu acho que é interessante a gente ir muito por esse viés, assim, sabe? Trabalhar, porque a gente tem poucos ainda. Então, a gente tem que, quanto mais tiver, para que eles não acham que a gente não está. Então, eu acho que a gente tem uma briga aí para comprar, sabe, dentro desses espaços. E eu acho que a gente tem realmente espaço para todo mundo. Eles precisam dar oportunidade. Então, eu acho que a gente precisa realmente estar estudando, estar ali dentro e estar criando, então, nossas histórias, porque tem um mercado que está querendo, sabe? Tem um público, tem muita gente preta, né, que está querendo se ver na tela, e aí eu acho que essa oportunidade da gente realmente procurar, porque se encaixar e estar por ali.
Eu indico também, além desses cursos que você falou, os cursos do Diaspora Conecta, que eu também cheguei a fazer e são muito bons. Vou até botar o link aqui. Só voltando um pouco, Juliana, fiquei curioso também, quando eu estava vendo os filmes ontem, sobre o filme Maíra Está Bem, né? Eu gostei muito do filme e eu queria saber como é que foi o processo de elaboração da ideia de fazer o filme, da produção mesmo. Eu amo Maíra Está Bem. Eu amo Maíra, sabe? Eu amo ter feito esse filme. É um filme que foi na época da minha dissertação de mestrado, que não tinha nada a ver com isso, afetividade, solidão, mas eu ia muita coisa, chegava na minha mão muita coisa sobre essas questões de gênero, né? Era sobre, a minha dissertação é sobre a Lei 10.639, né? Que é 11.645. Mas é o impacto dela no ensino da música lá em Jaboatão, é um estudo de casa, uma professora e tal. E aí, a gente chega tudo na mão da gente. E aí, eu vi uma entrevista sobre a solidão da mulher negra. E, na época, eu estava saindo de um relacionamento que eu vim entender depois que era um relacionamento que eu fui vítima de muito racismo, assim, no processo, sabe? Era com um homem branco. E aí, eu disse, pô, eu preciso... E aí, eu estava com o Lá no Alto pronto, não estava com o Lá no Alto pronto, mas era um filme que tinha um contexto completamente diferente do que o Lá no Alto está se tornando. E aí, no Festival de Cinema que eu encontrei com o Hilton Lacerda, eu conversando com o Hilton, aí ele falou, Ju, cinema é aquilo que você está sentindo. Cinema é aquilo que você sente. Você precisa contar a história que você está sentindo. Sabe? E o que é que está saindo dentro de você? Sabe? O que é que você está sentindo? E eu, na hora, assim, eu, tipo, realmente, eu não estou querendo contar outra história sobre um homem, sabe? Eu quero contar outra história. E aí eu tinha lido um artigo, tinha visto alguns depoimentos, alguns filmes, e aí pintou a história de a gente ir para a rua. Foi na época que a gente estava construindo o MAP, que era Mulheres no Audiovisual, e pintou a ideia de a gente ir para a rua construir os filmes. E aí, Estela Zimmermann disse para mim, a tua equipe é tu, Camila e Cecília. Aí eu disse, tá, eu peguei minha câmera, peguei meu gravador, pensei assim, pô, meninas, e aí, a gente vai contar o quê? Aí eu fiquei assim, pô, eu vou para uma passeata que só tem mulher branca, Marcha das Vadias, o nome. E eu digo, pô, eu não sou vadia. As meninas brancas, né, elas querem ser chamadas de vadias porque elas foram criadas para namorar e casar, né? A gente, apesar da gente querer muito isso, os homens não veem a gente como mulher para casar, para namorar e casar, né? Eles só querem ficar e tal. Aí eu pensei, eu digo, pô, eu vou falar sobre o oposto. Eu vou falar sobre a solidão da mulher negra. Aí eu disse, vou atrás da mulher trans. Quem é mais oprimida nessa sociedade, né? Do que uma mulher negra trans? E eu não consegui encontrar essa mulher negra trans. Fui atrás e elas não queriam falar, não queriam se expor. Aí ela falava com Maria Clara. Só que Maria Clara já era muito conhecida. Eu não queria uma personagem conhecida, sabe? Eu queria alguém que eu pudesse... que fosse comum, assim, sabe? E aí a gente foi... E aí eu coloquei no site da Marcha, no perfil da Marcha lá. E aí Maíra respondeu, eu topo ajudar. Só que Maíra respondeu achando que era para produção. E aí, quando eu entrei em contato com Maíra, eu digo, não, eu quero que você seja protagonista e tal, não sei o quê. Aí Maíra, eu topo, eu vou, eu quero e tal. Quando eu falei com as meninas, o tema é esse, a gente vai filmar Mulheres Assim e tal. E a gente foi para casa de Maíra de manhã. E aí, quando eu cheguei lá, eu conheci a mãe de Maíra. Eu já conhecia Maíra. Maíra tinha sido estagiária da Secretaria de Educação de Publicidade. Maíra era estudante de Publicidade, Maíra tinha sido estagiária lá. E a mãe dela tinha sido gestora. Eu disse, nossa, eu estou em casa. E aí a gente começou a contar. A Maíra é aquela personagem gigante, maravilhosa. Hoje em dia ela é influencer, ela trabalha com assessoria para publicidade, para, enfim. Ela tem perfil no Instagram e tudo. E aí a gente conta, passa a manhã na casa dela, depois a gente acompanha ela durante a marcha e tal.
E uma amiga minha branca que foi montar, não conseguiu montar o filme. Ela disse que achava por que as meninas querem casar. E todo mundo achava que as mulheres querem casar. Aí eu falei, e ela travou no filme. Aí eu falei, qual o problema se elas quiserem casar? Né? Qual o problema? Porque eu cresci com a minha vizinha do lado, loira dos olhos azuis, querendo casar, fazendo projetos, inclusive dizendo que eu e minha irmã não podia ser dama de honra porque a gente não era branca, nem tinha os olhos verdes. E na minha cabeça eu dizia, nossa, por que ela está falando isso? Eu tinha, sei lá, não tinha nem 10 anos de idade, eu acho. Eu estava por aí, entre, sei lá, perto dos meus 10 anos. Eu estava dizendo isso, sabe? Porque eu não me caso, porque as minhas duas tias gêmeas não querem casar, ou ainda não casaram. Por isso que eu não sou dama de honra, na verdade. Porque no dia que elas forem casar, eu vou ser a dama de honra. E o que essa menina está dizendo? Que eu não posso ser dama de honra porque eu não tenho olho verde? Sabe? Só que eu não entendia que aquilo era racismo, sabe? Eu não sabia, não entendia aquilo ali. Que aquilo ali era essa situação. Mas eu chegava, os amigos da minha tia diziam, nossa, como ela é linda, as pernas compridas, eu não sei o que, o cabelo dela. E eu dizia, eu acho que ela falta estudar, né? Ela não me acha bonita porque ela não estudou o suficiente para entender. Eu acho que quando ela estiver maior, ela vai entender que eu sou bonita também. Que ela se achava bonita. Eu não entendia porque ela se achava bonita. Ela tinha olho verde. Que todos os amigos da minha tia, que eram teólogos, que eram professores da universidade, que frequentavam a minha casa, me achavam lindas. Achava a minha irmã linda. E por que essa criatura não acha? Sabe? Então, assim, eu tenho muito desse fortalecimento também que vem da minha família nisso. E aí eu fui, contei a história, ela trava, não consegue montar o filme, e eu fico com Maíra guardado. Aí Catarina Polônio, que é uma finalizadora de som maravilhosa, sabe? Super potente. Foi, inclusive, júri agora do longa-metragem Gramado. Aí Catarina chega e faz, qual o filme que tá vontade de montar aí? Eu disse, Cacá, é o meu. Aí que a Catarina pega esse filme e diz, vou aproveitar nada dessa montagem, vou refazer o filme todinho. Aí eu disse, Cacá, fique à vontade. Cacá me entrega o filme. E eu começo a chorar, assim, lágrimas caindo, assim. De tipo, ela conseguiu traduzir todo o sentimento, tudo que a gente tinha filmado, sabe? Tudo que a gente queria contar ali. Catarina consegue contar nesse filme junto comigo. E, assim, é um presente. E ele chega no momento que depois eu começo um relacionamento, outro relacionamento, eu saio, a gente termina de novo esse relacionamento no meio de Maíra. E eu recebo os abraços das mulheres quando termina o filme, as mulheres chegam, me abraçam, sabe? Rapidinho, minha gente. Eles estão pulando aqui. Eu estou fazendo uma reforma na minha cozinha. Aí, enfim, tem... Nossa, não já deu. Aí tem essa coisa, né, de chegar e entregar esse filme massa, assim, Maíra, que tem esse super... E Catarina também é uma mulher negra, sabe? Que a gente cresceu juntas, assim, a gente estudou música juntas, a gente, né, saiu da adolescência para fazer adulta juntas, ela estudou em Cuba, Cacá. Então, assim, tem isso, tem esse presente, que ela conta essa história, na verdade, junto comigo, né? Maíra tem uma força muito, 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 muito grande. É um filme que eu faço para as mulheres negras, é um filme que eu fiz para fortalecer essa discussão. Ele ganha o prêmio no Cinema Negro, no Festival do Encontro Cinema Negro Osmo Bubu, que foi uma surpresa para mim, porque ele entrou por um acaso e ele é premiado também, que eu nem esperava essa premiação. E ele circula, assim, ele circulou muito bem pelo Brasil, ele foi exibido em Portugal, foi exibido no Peru, sabe? Foi exibido em Nova York também. Eu não fui para nenhuma dessas exibições, mas eu fiquei muito feliz dele ter alcançado muito mais mulheres e ter ido para muitos lugares. Eu fico muito, muito, muito feliz de ter construído, sabe? Ju, eu tenho uma pergunta, posso fazer? Quem é? Heloísa. Heloísa? Não, sou eu, Daniel.
É porque ela estava falando aqui, aí eu achei que... Ah, tá. Então, vai lá. Fala. Tá desligado, eu acho que o fone, o Heloísa. Elosa, eu acho que tá desligado o teu microfone. Ou ela Será tá que é com falando a gente? Talvez não seja com a eu acho gente. que ela Né? está falando com a gente, não. Vamos lá. Tá. Eu ia te perguntar sobre essa coisa o filme Elos foi incrível, eu adorei, assim. Porque realmente reflete essa coisa tua da sonoridade, né? E isso... Tem um livro que eu li há pouco tempo, que se chama Da Senzala ao Palco, que é da Marta Abreu, que ela publica há pouco tempo, assim, falando sobre essa coisa das práticas musicais e artísticas da senzala dentro do fascínio, né, que existe sobre a música negra. E tu tá fazendo um filme, tu tem esse filme, que é o Elos, que tu vai falar uma frase super legal, que é: eles contam nossas histórias, né, porque a gente não pode contar as nossas próprias histórias e as histórias deles, assim. Como é que foi esse teu processo a partir de um olhar talvez um olhar interno implicado, iniciado, assim? E como é que tu tá vendo, porque eu já quero meio um spoiler do Alto Zé do Pinho, porque tem a dimensão do brega funk, que é muito forte, né? E que são corpos negros, necessariamente, que é um corpo que dança, que performa, e que ele trabalha com a música, assim. Então, e que também é muito usado pela branquitude como uma dimensão meio até de apropriação, assim. E aí eu queria saber como é que é o teu processo com a música, como é que foi o teu processo com eles, assim, se tu é uma pessoa iniciada, como é que foi esse processo também. Ele igual a máquina ali. Bom, eu sou muito, acho que meu cinema tem muito antropológico, né? Tem essa observação direta, assim, que eu gosto. E aí vai disso, de estar no lugar, de ter uma elegância para também não interferir assim diretamente no que está acontecendo e, ao mesmo tempo, participar daquilo ali. Porque meu avô paterno, até o ano da morte dele, em 1995, ele era o mais antigo babalô do estado de Pernambuco. Então, meu pai levava a gente para o terreiro para a gente conhecer, né? Eu ia com meus irmãos e tal, e a gente conhecia quando tinha festas festas, as principais festas, né? Que era para Iemanjá, para Oxum, para Ogum e tal. Levava a gente e a gente via aquilo ali. Então, eu cresci sem medo, eu cresci respeitando. Eu não sou do santo. Meu pai passou um tempo afastado e tal, e ele não é frequenta também. Ele tem respeito e tal, mas ele não é. Ele é minha mãe. Mas a gente diz que a gente carrega esse axé, né? Muito grande da minha família. Então, eu aprendi a respeitar, aprendi a entender um pouco. Não vou dizer que eu sou uma pessoa estudiosa sobre as religiões de matriz africana, mas eu conheço um pouco da minha vivência. E aí, Legos, ele parte de um roteiro. Na verdade, foi um convite de Guitinho de levar bombons para lá, sabe? E eu conheci Guitinho através da minha mãe, que é muito fã do Bongá. E aí, Guitinho, me tornei amiga de Guitinho, né? Porque eu falei, Guitinho, nossa, isso é um punk rock do coco. Como é que vocês conseguem fazer isso? É genial e tal. E ele adorou, sabe, essa minha fala. E a gente começou a ser amigos e tal. E aí ele disse, Ju, ele sempre dava mensagem para mim. Ele fazia, ó, Ju, a gente vai fazer o Cosme Damião do Bongá. Tu não quer contribuir com doces e tal? Eu disse, claro, né? Eu sou um beijo. Preciso dar doces, né? Inclusive, eu dou Cosme Damião também. Ai, Ju está aqui, minha irmã gêmea. Minha gente, entrou aqui, Juliane Lima, é ela. Advogadas para assuntos raciais e demais, com ela. Até, inclusive, vou fazer uma observação, que a dissertação dela sobre racismo ambiental foi a primeira escrita no mestrado
de excelência, né, que antigamente tinha isso, né, nas universidades, esses cursos de excelência, que é o MDU, Mestrado de Desenvolvimento Urbano. Então, é a primeira tese que tem, a primeira dissertação que tem, o primeiro trabalho de publicação acadêmica ali do MDU, que tem um recorte racial, né, sobre racismo ambiental, um estudo de caso no Parque Dona Lindu, aqui em Ariano Suassuna. Então, se vocês estiverem interessados aí, fazer essa pesquisa, que é muito bacana. Enfim, eu estava... Assim, Egos. Aí a gente vai, Guitinho disse, Guitinho, vou lá, vou entregar os doces. Mandei por manhã, inclusive. E aí, numa exibição de Maíra, eu ganhei um livro de Odailta Alves, que é uma poeta gigante aqui de Pernambuco, que eu amo muito. E eu lendo esse livro, eu lendo o livro, aí tinha um poema chamado Ibejes. E falava na Nação Xambá, sabe? Era uma história linda o poema. E aí eu roteirizei o poema todinho, e mandei, numa noite, na mesma noite, assim, eu peguei, roteirizei o poema e mandei para Guitinho. E para Marileide, que era a companheira dele, né? Aí ele, poxa, vem embora filmar. Aí eu, quando é a entrega dos doces? Aí eu fui lá, filmei a entrega dos doces e tal. Renan Peixe estava lá também, que é meu amigo, fotógrafo e tal. Aí Renan estava lá também, fotografando, e eu levei... E aí eu filmei, disse, Guitinho, quando é que vai ter os pacotinhos e a festa? Ele disse, vamos formar os pacotinhos, porque lá na Nação Xambá é uma rua que quase todo mundo é da família. E aí quase todo mundo da Cosme Damião. E tem o Cosme Damião da Nação Xambá, tem o Cosme Damião do Bongá, tem o Cosme Damião da mãe de Guitinho, tem o Cosme Damião da tia de Guitinho, tem o Cosme Damião, cada um da Cosme Damião. Aí eu disse, Guitinho ainda tem, ele disse, tem. Aí eu fui lá na quarta, filmei, acho que quarta ou quinta, e depois, a entrega dos embrulhos, docinhos, depois eu filmei a festa no sábado de manhã, que era a festa pros santos, né? E era a festa pros ibejis, tanto é que os meninos tocam. E aí eu ficava com a câmera na mão, fugindo do mel, que eles me melavam de mel e tal. E aí eu ficava com a câmera na mão, assim, filmando as crianças, bem direitinho, sentada assim junto delas, e filmando elas. E filmei pouco, na verdade, os incorporados, né? Que alguns diziam, não me filme não sei o quê. E eu com o maior cuidado de não mostrar também o rosto deles. Mas filmei, peraí. E aí filmei e depois... montei o filme e meti para a Guitinho assistir. A Guitinho veio na minha casa, assistiu comigo e falou assim, cadê eles incorporados? Eu disse, Guitinho, eu não posso botar não. Ele disse, bote que eu resolvo. Tem que ter. Você tem que contar a história, tem que mostrar como é. Tem que mostrar os ibejis, eles incorporados e tal. Aí a gente colocou o trechinho dele, o trecho deles incorporados, deles pedindo mel, deles brincando e tal. Eu fico bem emocionada, assim, quando eu conto, porque eu levo muito das minhas conversas com o Guitinho sobre esse filme. E é isso, aí eu fico com esse material guardado, porque eu tenho muito isso, né? Eu acho que os meus filmes, eles têm uma energia muito potente, porque essa é uma energia negra, né? Uma energia de tipo, nem todo mundo vai poder contar essa história. E eu guardei esse material, fiz as fotos, mandei, finalizei o meu curso, e fiquei com essas imagens. E comecei com Bia, chega Bia Ritz, assim, quando Bia entra na minha vida. Aí eu disse, Bia do Santo. Eu disse, Bia tem esse material, Bia. Aí ela disse, por que tu não monta? Aí eu disse, Bia, porque eu acho que nem todo mundo tem essa sensibilidade. Ela, eu vou montar para você. Tu vai montar, Bia? Eu disse, vou. E nós juntas montamos elas, sabe? E foi isso. Aí tinha uma coisa do som e tal. Aí Renan, a gente conseguiu. O Renan tinha gravado o áudio da festa. A Renan me passou o áudio. Sou super agradecida a ele por isso, assim, porque tem esses irmãos que chegam, né? E a espiritualidade traz para a gente. Aí ele dá uma parte do áudio também da festa dele. E a gente monta elos, assim, e é essa coisa linda, esse presente que eu... E aí que começa a pandemia, eu não consegui exibir esse filme lá ainda. Vê, a gente apareceu na televisão já, a gente exibiu esse filme na televisão, o Guitinho divulgou e tal para a nação. Mas eu quero muito, porque lá, na verdade, eles não chamam Cosme e Damião, né? Eles chamam Festa dos Ibejis, né? Festa de Cosme e Damião.
Eu coloco lá para as pessoas entenderem, né, que é a festa do Corno Damião, tradicional festa, mas na verdade é a festa dos Ibejis. E é outra felicidade também contar a história da nação Xambá, que é um povo que eu admiro tanto, que eu amo tanto de coração, assim, eu tenho todo carinho por eles, né, todo carinho pelo meu amigo, que ele não está presente fisicamente, mas ele está espiritualmente, então eu sempre dedico a ele esse filme, é um filme dedicado aos meus sobrinhos, na verdade, né, porque são as primeiras pessoas que assistem meus filmes, porque eu acho que se criança não gostar, ninguém vai gostar. Eu acho que criança é um termômetro. Então, eles assistem logo, eu boto logo para eles assistirem, e aí, se eles gostam, eu já sei, prende a atenção deles, eu já sei que vai conseguir prender a atenção dos adultos também. Então, eles assistiram, as crianças gostam de ver crianças tocando, né? Também, de ver os bombons, de ver um filme colorido, é um filme alegre. É um filme que eu conto a história do povo negro, sabe? Um recorte da história do povo negro, que não foi contado ainda no cinema, e eu conto de forma feliz. Eu não quero, nos meus filmes você não vai ver sofrimento, sabe? Eu não vou contar miséria, eu vou contar a alegria que é ter a minha essência negra, sabe? De onde eu vim, quem eu sou, que é um povo alegre, que é um povo festivo, sabe? E que isso ninguém, a branquitude não vai conseguir tirar da gente. Então, os meus filmes sempre vai ter isso, essa alegria do meu povo. Alguém quer fazer uma pergunta? Já que ninguém vai fazer, eu vou falar. Juliana, eu vi na sua reportagem que saiu sobre você na Continente, que lá em Alto tem a participação da Safira Moreira, né? Tá fazendo a direção de fotografia. Fiquei curioso, assim, como é que foi o contato dela, porque ela não é de Pernambuco, né? Como é que foi o contato que você teve com ela e, enfim, como é que foi o processo dela fazer a fotografia do filme? A gente queria uma fotógrafa negra, né? Eu queria alguém que fizesse, alguma pessoa negra para fazer fotografia. Eu tinha escutado já falar de Safira, porque ela fez um filme Eu, Wallace, Minha Mãe Wallace. Eu, Minha Mãe Wallace. E aí era essa coisa da câmera na mão, né? Safira, câmera na mão. E da coisa da dança, né? Da arte, assim, desse cinema artístico também. E ela estava aqui para filmar o filme de Dandara, para fazer o filme de Dandara. E aí ela sugeriu que a gente convidasse Safira, tal. Na verdade, eu tive pouco tempo para fazer, porque ela estava ocupada, ela estava fazendo um filme de Dandara, e aí quando terminou, ela nem fez pré-produção comigo, na verdade. É uma coisa que eu sinto, assim, também, dela não ter feito. Mas, enfim, rolou. A gente conversou, mandei as influências e tal, sabe? Mandei essas influências e é isso, assim. Também deixei ela muito... Ela fazia, né? Deixei ela muito à vontade também para fazer a partir do ponto de vista dela as imagens, e depois eu dizia como era que eu queria também, sabe? Ela fazia de um jeito e depois eu dizia do jeito dela, e depois eu dizia como eu tinha pensado aquela cena. E como a gente tinha tempo para construir isso, e aí ela fazia como eu queria, sabe? Como eu tinha pensado. E aí foi assim, Safira bem aberta, né? Ela tem essa coisa de botar a câmera no ombro mesmo, câmera na mão, como eu gosto, como é Elos, sabe? Como é Maíros também, é câmera na mão. E vamos embora. E aí ela fez isso, ela tem esses elementos artísticos que eu gosto. Dani tinha feito uma pergunta, né, pedindo um spoilerzinho sobre essa coisa da música, coisa. Eu sou uma educadora musical também, então eu parto do princípio de que eu não posso negar as influências dos educandos, do que eles trazem, sabe? Eu não posso negar essa influência do que eles trazem, das referências culturais deles, né? Então, Eros também tem isso. Eu não posso negar que tem passinho acontecendo lá. Então, vai ter passinho, Daniel. Sabe? É isso, a gente não pode negar que existe isso. Então, assim, eu negando, como é que eu posso mostrar o meu se eu estou renegando deles?
sabe? O que eles trazem. Então, eu costumo, nas minhas formações, eu costumo muito conversar com os professores, dizer, gente, não dá para a gente continuar com essa metodologia eurocêntrica do ensino da música. A gente tem que trazer, a gente tem que descolonizar realmente, a gente tem que trazer um ponto de vista mais negro, sabe? Porque a gente trabalha em escola pública. Então, a gente vem de escola pública, a gente trabalha com os alunos, que a maioria dos alunos são negros, sabe? E que não se reconhecem, que não, às vezes, não entendem que são negros. Então, a gente precisa, porque o ser negro vem da pior maneira possível, sabe? Quando a gente se reconhece negro. Vem através do racismo. E a gente não quer mais isso. Assim. A gente se reconheceu negro através, quando a gente percebeu que era negro, foi através de uma agressão, né? Então, a gente não quer mais isso. A gente quer que os alunos cheguem sabendo que são negros da melhor maneira possível. Os meus sobrinhos, e eu costumo dizer assim, olha, preparem seus filhos para serem antirracistas, porque eu estou ensinando os meus sobrinhos a se defenderem. Sabe? Então, eu acho que é muito isso. Assim, não basta você dizer que é antirracista. Você tem que colocar em prática uma atitude antirracista. Ah, mas como é que eu faço isso? E outra coisa também, a gente está meio que cansado de ensinar isso, né? De estar sempre ensinando. Eu, por exemplo, tem hora que eu nem discuto mais quando a galera fala assim, não sei o quê, que eu vejo um ambiente totalmente branco, que as pessoas estão discutindo sobre isso, eu me retiro, assim, sabe? Não estou mais afim, gente. Eu gasto uma grana por mês com livros, sabe? Eu saí daqui de Pernambuco para procurar autores negros para minha dissertação na Bahia, sabe? Fui bater em Cachoeira. Então, assim, eu faço investimento. Eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um mestrado, eu compro livros, eu leio. Por que a população branca também não pode fazer isso? Por que não pode investir na compra de autores negros também? Por que não pode ir estudar também, fazer uma pós, sei lá, fazer uma oficina, participar de uma oficina? Eu acho muito legítimo. Porque a gente teve a mesma educação colonizada que todo mundo teve. Porque o preto, esse discurso que o preto, o negro, ele é racista com ele mesmo. A gente foi criado com a formação de brancos, colonizada, para achar que o bonito é ser branco, para achar que o norte é o caminho, a Europa é o caminho, nortear, vê como a gente fala. Eu estou norteando. Eu estou colocando, onde é que fica, para que é o norte? É a Europa, sabe? Então, assim, por que não muda isso, sabe? Eu estou orientando, eu estou me organizando, sabe? A gente tem diversos sinônimos. Tem que usar nortear, sabe? Que é para... que é sentido Europa, sabe? A gente tem umas expressões extremamente colonizadoras, eurocêntricas. O meu curso de música foi extremamente eurocêntrico, de estudar só compositores brancos. Eu só estudei Tchaikovsky, Bach, Beethoven, Mozart. Eu estudei isso, eu estudei regência a partir desses compositores. Eu acho ruim entender a história? Não, mas eu estudei um livro chamado História da Música Ocidental. É uma bíblia dessa grossura que está aqui, eu li, inclusive, está decorando, porque, sabe? Porque é isso, eu não estudei história africana, história da música brasileira, eu estudei com Sandrone, que é professor da Universidade Federal da Paraíba, professor doutor, porque uma disciplina eletiva, História da Música Popular Brasileira. Em 5 anos no curso de música, eu estudei 6 meses com Sandrone, História da Música, numa disciplina eletiva. Não é nem uma disciplina que estava no currículo. Porque o professor, inclusive o professor que ensinava História da Música Brasileira, era um professor negro, pai de santo, pasme, mas ele só falava do pai de Jaime. E eu queria saber do pai de Jaime, eu queria saber, com todo respeito. Mas não me interessava a história da Igreja Católica, sabe? Não me interessava. Eu queria que eu ensinasse sobre música africana, sobre as músicas dos cultos, as músicas dos orixás, toque para os orixás, que ele sabia muito bem, porque eu não trouxe essa essência assim, para a gente identificar, sabe? Quando eu comecei a estudar música, meu pai era órgão. E aí eu pedia para o painho tocar, fazer os toques, e eu entendo também, né, que ele vem de uma formação que naquela época
era proibido falar de candomblé, porque se falasse de candomblé, era preso, né? Se fosse na época do meu professor da universidade. E, de certa forma, meu pai também tinha um cuidado com relação a isso. Eu pedi para o papai tocar, fazer os toques, a minha pretensão. Acabando de começar a estudar música, mas eu queria botar na partitura os toques para Iemanjá, para Exu, para Xangô. E, gente, é impossível, porque a forma que os africanos pensam música é diferente dos ocidentais. Completamente diferente. Eles pensam o improviso, por exemplo, primeiro que eles aprendem música de outra forma, né? Então, eles vão aprendendo, um passando para o outro, escutando e passando. Então, eles têm umas siglas e umas frases musicais onde eles fazem variações e improvisos a partir daquele trecho ali. Entendeu? Então, assim, para um europeu chegar e colocar na partitura, é impossível. Ele nunca vai conseguir colocar aquilo que ele está ouvindo na partitura. Ele vai para o Benin, vai passar 20 anos no Benin, gravando, e ele não vai conseguir fazer isso, sabe? Então, assim, é uma outra forma de pensar a música. Uma outra maneira de pensar a música, quando você pensa a música africana, sabe? Mas, e aí, trazer essas informações é extremamente importante para a nossa educação, para a nossa formação. E a gente não tem. Foi negado, foi silenciado e foi negado a gente a história da cultura africana. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com a lei 10.649, né? A gente cobrar, exigir que essa lei seja aplicada. Porque não existe uma fiscalização. Então, a gente, enquanto tio, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tio, enquanto padre, sei lá, que se tiver a oportunidade de ir na escola do teu sobrinho, questionar, assim, sabe? Como é que está sendo aplicada a lei que hoje é chamada de 11.645, que inclui também a história da cultura indígena, né? História e cultura indígena afro-brasileira, ou brasileira. Então, assim, como é que está sendo implementado isso? Existe formação, porque até, às vezes, eu acho melhor, eu acho que tem que se falar, sabe? Mas eu acho que os professores precisam ter formação, porque a formação deles é a partir do mito da democracia racial, que todos somos iguais. Então, para falar sobre cultura africana e estar com esse discurso, às vezes eu acho melhor nem falar, porque não fortalece, mas enfraquece, sabe? Colocar menino vestido de escravo também não fortalece, enfraquece. Essa postura, sabe? Eu acho que está errada. Então, eu acho que a pessoa precisa realmente investir no seu conhecimento. Então, não sou eu, assim, a partir da minha fala, a partir do meu debate, eu provoco. Mas você tem que investir. Porque eu não aprendi, sabe? Eu não aprendi porque eu nasci preta. Eu aprendi a discutir, a argumentar, porque eu estudei. Eu me preparei, eu comprei livros, eu li artigos, sabe? E a internet está aí para isso. Se você não quiser comprar livro, baixa o artigo e vai ler, sabe? Eu acho isso importante. Não vem assim fazer com querendo que a gente ensine, não, porque a gente não está mais a fim de ensinar. É cansativo para a gente, sabe? Está o tempo inteiro batendo na mesma tecla e rebatendo, porque a gente escuta esse discurso formado a partir desse mito, né? De que aí querendo desconstruir tudo que a gente construiu até agora. E eu acho que a questão do racismo não é a culpa da população preta. Quem criou o racismo foram os brancos, sabe? Então, eles são os mais importantes nessa luta antirracista. A gente não vai conseguir acabar com o racismo só a população negra combatendo. Eu acho que tem que ter uma parceria com a população branca. Nesse sentido, é extremamente importante. Eu acho que os filmes da população branca, inclusive, se você quiser colocar alguma temática negra, se tiver alguém, que eu acho que tem que ter, na verdade, eu acho que tem que ter uma assessoria, você tem que botar lá no teu orçamento uma assessoria de uma pessoa negra, sabe? Para ler. E eu ainda, assim, colocar se você conhece algum profissional negro, convida ele para o teu filme, sabe? Para participar do teu filme. Se for um jovem estudante, para ele ser um estagiário, sabe? Para ele aprender como é que as coisas acontecem ali dentro do set, porque eu não tenho essa experiência. Eu tive de meter as caras e aprender, porque não tinha aqui em Pernambuco, ninguém me convidava para fazer as coisas, então eu tive de aprender a ser roteirista, tive de aprender a ser diretora, fazendo, porque se fosse a partir dos convites, eu estava até agora, sabe? Querendo fazer. Jéssica aqui me convida! Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa oportunidade, a gente tem que dar essa oportunidade também das pessoas, a gente tem que botar a
câmera na mão, sair filmando realmente, chegando em casa, aprendendo, assistindo um filme. Mas eu acho que essa população branca também precisa ser parceira da gente nesse sentido, sabe? Vai contratar um diretor de fotografia branco, chama alguém para fazer assistência, sabe? Alguém que esteja estudando fotografia para estar ali junto, sabe? Chama um editor, uma pessoa que você acha que tem, sabe? Até mesmo se você quiser fazer uma revisão do teu texto, não é só se tiver uma temática negra, não. Chama uma pessoa negra para fazer aquilo ali também, sabe? Aquele trabalho também, porque a gente não fala só sobre as questões negras, não. A gente estudou e a gente está estudando para se preparar para o mercado. Independente da gente ser preto ou branco, a gente sabe contar as histórias, sabe? A gente tem opinião, a gente pode contribuir muito com o trabalho de cineastas brancos. Mas aí não é só para falar sobre essa temática, mas no geral, assim, vai escrever uma série, convida para participar da sala de roteiro, sabe? É tão importante você diversificar a tua sala para não chegar no exibir teu filme com os erros grosseiros, assim, sabe? Desnecessários nos dias de hoje. Porque a gente sabe que, realmente, assim, a gente tem produção de pessoas negras, então, assim, a população negra vai querer prestigiar, mas ela não... Não travando. Tá. A gente vai querer prestigiar. Eu assisto filme de diretores brancos também, sabe? Porque, de certa forma, também vai enriquecer o meu repertório também, de alguma forma. Eu não assisto de todos. Tem uns que eu já cansei, assim, sabe? Eu digo, nem vou, estou cansada disso. Não vou nem dar o meu tempo. Mas tem alguns, claro que eu assisto. Sou fã de alguns diretores brancos, não vou nem citar o nome aqui, mas gosto de alguns. Não são nem brasileiros, na verdade. De algum diretor, gosto também. Assisto. Mas, sabe, só conto os meus amigos negros. Mas é isso, assim. É importante a gente ter essa bagagem, é importante que a gente traga isso. Mas é importante, principalmente, que a gente estude, se aproprie de narrativas negras. A gente tem muita coisa para contar, sabe? Eu acho que os diretores brancos também. Festival de Cinema Negro não é para ir somente diretor, nem pessoas negras. Para ir todo mundo, gente, sabe? Para ir todo mundo para aprender, porque essa educação para a gente foi negada, sabe? Na educação europeia, você estuda o judaísmo, o hinduísmo, sei lá, a gente não estuda isso aqui, a gente não tem acesso à aula de religião e de igreja católica quando não é ministrado por professores evangélicos, sabe? Então, assim, a gente precisa estudar outras culturas, a gente precisa se apropriar de outras culturas também, não somente a africana, mas a cultura indígena também. A gente, para no mínimo, saber respeitar, para no mínimo, sabe? E criar cidadãos melhores, sabe? A gente tem uma sociedade doente. A minha sobrinha de 5 anos, no começo, antes da pandemia, minha irmã colocou minha irmã é gestora de escola pública, e a minha irmã colocou, como ela tinha duas professoras do pré-escolar muito boas, a Ana disse, eu acho que a Ana vai gostar. Colocou a Ana lá na escola onde ela era gestora. A Ana adorava a escola, adorava. Com a pandemia, parou de ter aula, e a Ana faz quase 2 anos que estava em casa. Aí, esse ano, a Ana voltou e foi para uma escola particular. A bichinha, ela tem 5 anos, a bichinha quer voltar para a escola antiga. Aí, que ela gosta mais dos amiguinhos de lá. E a professora disse que ela é super prestativa, que fica sempre ajudando a professora. Aí eu fiquei, ela prefere ficar com a professora do que ficar com os coleguinhas. E eu disse, esses amigos dela hoje são crianças, mas são os amigos meus brancos de classe média chato, que eu não quero mais estar com eles. Esses meninos, eu fico imaginando, esses meninos hoje que ela não quer estar, são os meninos, mais tarde, são os adultos arrogantes do futuro, sabe? São essas pessoas que só eles se suportam. Só entre eles, porque existe um código entre a classe média, sabe? Entre a branquitude, que eu, negra, não vou acessar nunca. Eu, mulher negra, não vou acessar. Eu vou ter que ficar ali decodificando. Mas existe um código aí na branquitude que, por mais que eu tenha dinheiro, por mais que eu tenha estudo, eu não vou acessar. Sabe? O Rodrigo quer fazer uma pergunta, tá aqui na fila. São 2 perguntas, na verdade. Uma que eu lembrei, né, que eu ia falar lá atrás, porque eu acho que foi ali que perguntou sobre a questão dos cursos de roteiro e tal, né? Mas eu fiquei pensando em uma outra coisa também em relação à questão do acesso e dos projetos culturais, sabe, Ju? No sentido de, assim, também existe uma linguagem desses projetos, né? E que essa linguagem não é também acessível para uma galera, né?
que talvez nunca tenha feito um projeto cultural, né? E tem muita dificuldade de escrever o seu primeiro projeto, de entrar, digamos assim, nesse formato, né? Porque existem lá, você tem que escrever justificativa, não sei o quê e tal. E há uma linguagem, né? Para, digamos assim, e aí eu queria entender, assim, que eu realmente não sei, é uma curiosidade, assim, de como é que estão também esses cursos de formação de escrita de projetos também, se existem, assim, em Pernambuco, iniciativas nesse sentido, sabe, para ampliar, né, democratizar mais mesmo esse preenchimento de formulário, às vezes, sabe? Porque eu até conversando com um amigo meu, né, com o Socha, sobre essa questão de escrever projeto e tal, ele falou assim, amigo, eu olho um formulário desse, eu posso ter o projeto que for na minha cabeça, mas eu não consigo escrever esse formulário, não consigo preencher esse formulário sozinho, sabe? Eu preciso de uma parceria com alguém e tal, barará, para isso, né? Essa é uma pergunta, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. E a outra, eu não sei se tu pode falar, mas eu fiquei curioso, assim, que tu participou de uma residência, né? Eu acho, recentemente, eu não sei se tu poderia falar um pouco dessa experiência, como foi, o que é. Curiosidade só, assim. Bom, em relação à escrita de projetos, a Fundarp, ela oferece uma oficina, né? É uma oficina que não é uma oficina de projeto, mas é como você vai fazer o seu projeto, né? Assim, esclarecer, tirar algumas dúvidas em relação a como você vai fazer o seu projeto, a prestação de contas e tal. E é uma coisa que acontece, tipo assim, sei lá, 15 dias antes de encerrar o edital, sabe? É um negócio bem... tem isso. Mas ela faz todo ano, sempre faz. E essa falha intencional. E aí a gente se organizou aqui, o coletivo Negritude, e algumas pessoas também, a ABD, para fazer tipo um laboratório, sabe? Uma espécie de laboratório onde acompanha algumas pessoas, algumas pessoas, cada realizador acompanha um realizador iniciante na escrita dos seus projetos, sabe? Então, ele faz essa assessoria na escrita dos projetos. Então, aí, às vezes, um grupo de 15 pessoas, de 15 realizadores, se juntam, tem até para fazer o acompanhamento. As pessoas se inscrevem e ficam tendo essa assessoria durante um mês, mais ou menos, com esses realizadores. Mas isso é uma iniciativa, é um voluntariado, assim, a galera faz voluntário, que eu acho super importante também, né? Porque são pessoas que tiveram acesso à escrita, tiveram acesso aos editais há muito tempo já, que já sabem a manha e tal. Então, eles fazem muito isso também com o pessoal daqui. Tem isso. Eu não sei como é que vai ser esse ano, mas eu acho que 2 anos já seguidos eles estão fazendo isso, sabe? Estão fazendo essa consultoria e tal para os realizadores. Em relação ao que eu participei, então, a gente assina um termo de confidencialidade. A palavra está na ponta da língua. Confidencialidade, né? Eu estava escrevendo aqui, aí ficou dando que está errado, mas é confidencialidade. Confidencialidade, né? Confidencialidade. Confidencialidade, né? E aí, a gente assim, nesse termo a gente não pode falar muito. Mas aí, esse ano, pela primeira vez, eles meio que falaram sobre isso abertamente, a Netflix. E aí é um laboratório todo organizado por pessoas negras, com consultoria com consultoria de roteiristas negros. E aí eles selecionam algumas séries, para serem filmadas. Então, o processo começou em julho, e eram 16 roteiristas, e aí cada um escreveu cada um escreveu um pitch deck, que chama pitch deck, que é um arco da temporada sobre um projeto pequeno sobre a sua série. E aí, depois desses 16, eles selecionaram 4, e desses 4 se constrói uma sala de roteiro, se monta 4 salas de roteiros, e aí a Netflix
seleciona os executivos 1 ou 2 projetos para serem filmados, mas aí também não tem esse compromisso de filmar também, sabe? Eles podem depois escolher. O do ano passado mesmo eu não para filmar nenhum. Desse ano a gente espera que eles filmem alguns, né? Eu estava na sala de roteiro de um deles, que a gente finalizou agora, esse início de agora no dia 10 de dezembro. A gente finalizou, e aí a gente fez eu estava em Salvador, porque foi meio que eles conseguiram fazer um encontro com todo mundo e tal, né, que participou, foi tudo remoto, mas é isso, as primeiras vezes assim, que a gente consegue, é a segunda vez que eles estão realizando, ano passado e esse ano, esse é o Collab, né, esse laboratório e sala de roteiro para contadores de histórias negros e negras, né? Que é bem interessante, assim, bem bacana, porque a consultoria é tudo com roteiristas negros. Infelizmente, eu não posso citar, porque eles também têm esse contrato com as outras, com os outros streams também, que não pode, né, atravessar. Claro. E tal. E aí também tem essa coisa, né, que a Netflix pede sigilo e tal, em relação às séries, né, essa coisa do ineditismo, mas é direcionado, é bem interessante, porque eles também, eu vi também que eles fizeram para animação, esse de animação, eu vi numa matéria, na verdade, essa animação, e eles divulgaram, né, e o da gente, a gente estava meio que sem poder comentar que existia isso, sem poder falar que existia, mas aí eles liberaram e a gente pode, inclusive, agora colocar no currículo também, né? Foi uma experiência bem bacana. Só tinha eu de Pernambuco, eu fui a primeira roteirista de Pernambuco a participar dessa experiência na Netflix, de uma sala de roteiro da Netflix, né? Que até então a gente só tem produções que eles compram, né? Então isso foi bem bacana, bem interessante. Total. Gente, a gente está quase encerrando, porque no nosso horário. Juliana, só queria fazer uma última pergunta bem provocativa, que teve a ver, inclusive, com minha pesquisa de mestrado. Eu perguntei, coloquei no questionário como pergunta principal para vários realizadores do Centro Afro Carioca de Cinema, lá no Rio, o que era cinema negro para eles. Porque a gente vê que é um termo que é meio que guarda-chuva e que várias pessoas entendem de forma diferente. Inclusive, tem gente que circula pelo circuito de eventos de cinema negro que não reivindicam muito o termo cinema negro por vários motivos. Eu queria que você respondesse isso e a gente encerra o evento. O que é cinema negro para você, afinal? É um cinema realizado. É polêmica, né, na verdade. Mas é um cinema que traz essa temática negra como destaque, né, nas produções, nas realizações, e realizados também por pessoas negras. Um filme ele pode ser feito por uma pessoa branca com a temática negra, mas, por exemplo, Cidade de Deus não é cinema negro, sabe? Então, para mim, basicamente, é um filme que é realizado por pessoas negras e não necessariamente ele traga uma temática negra, né? Porque a gente pode contar outras histórias também. Mas, essencialmente, é um filme realizado por realizadores negros. Sabe? Enfim, eu posso mudar também isso daqui. Todo mundo pode, né? A gente tem esse benefício da mudança, graças a Deus, né? Da mudança da opinião para melhor, né? Enfim, eu sempre acho que pode ser para melhor. Mas é isso. Considerações finais, posso fazer? Ou, Pode, né? sim, claro. Queria agradecer, Rodrigo, pelo convite, a Antônia, Daniel, a Manu, a quem estava aqui o tempo todo, a Jéssica, a Fagner, a todos vocês que estão participando aqui desde o começo. Valeu demais pela escuta, pela troca. Eu acho que foi uma manhã bem incrível, né? E é isso, assim, vamos embora, vamos para frente. Estou à disposição, né? Eu tenho um Instagram que está aberto lá, Juliana Lima, _ Filmes. O outro é fechado, porque, enfim, né? Às vezes eu posto foto com meus sobrinhos, posto algumas situações, assim, familiares e tal, e eu não sei se os meus sobrinhos daqui a 10 anos vão gostar de se ver numa rede social,
né? Nem sei se eu vou também querer essa exposição em rede social. Então, é um perfil realmente fechado para algumas pessoas. E aí vou criando essa rede de amizade, às vezes eu vou abrindo, mas eu confesso que ultimamente eu estou assim, com rede social, não estou muito para rede social, não. Mas tem lá, que eu sempre procuro postar os meus trabalhos nessa rede lá no Instagram, tá lá. Tem meu e-mail, é juliana.cine.musica@gmail.com. Podem mandar, né, seus contatos, dúvidas e tal, coisa que eu prometo que eu respondo. Tá lá. E é isso. Tava quase caindo aqui na internet. A gente que agradece, Juliana. Na verdade, tem sido bem massa, assim, essa entrada que a gente está tendo com o Cinema Negro, né? A partir do projeto. Queria dizer também que a gente vai colocar a fala da Juliana na internet, no YouTube, e para vocês curtirem também lá a página do Projeto Negros no Instagram. Me ajuda aí, Daniel. É @Projeto Olhos Negros, não é isso? É @projeto.olhosnegros. Isso, pronto. E não sei se vocês querem falar também alguma coisa. Eu só queria agradecer, Juliana. Eu acho que foi incrível, assim. Esse ano a gente conseguiu fazer tanta coisa. A gente conseguiu, você fecha 2020, né? De forma maravilhosa. E queria te agradecer e parabenizar, assim, pelo trabalho. Eu acho que hoje, se a gente pensa que existe uma produção no cinema negro audiovisual pernambucano, nordestino, brasileiro, você está sendo uma referência para ele. E a gente está super feliz de poder ter você aqui, abrindo sua manhã inteira para a gente ter um bate-papo, assim. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada também, gente. Muito feliz por viver essa experiência. Obrigada mesmo. Amei. Muito massa. Pronto, deixa eu parar aqui a gravação.